Boa noite, meus queridos. Que Jesus nos inspire os nossos corações e traga suas bênçãos, para que a gente possa aproveitar ao máximo essa quinta-feira de hoje. E que seja uma quinta-feira bem gostosa. O tema dessa noite foi escolhido porque é um tema que me toca sempre. É o nosso propósito de vida. Quando nós pensamos que estamos no mundo de provas e expiações, sabemos que essas provas nós passamos, mas normalmente não conhecemos toda a engrenagem. Nós não sabemos como isso funciona. Nós espíritas, via de regra, não conseguimos entender realmente o que se passa na nossa vida quando passamos por provas. Então eu queria começar fazendo algumas perguntas para vocês, mas por favor não respondam. Vocês escolheram as suas provas? Se vocês escolheram as suas provas, quais são as suas provas? Se você não escolheu a sua prova, quem escolheu por você? Se quando você está passando por uma prova, você consegue realmente, sejamos sinceros, entender que nós estamos aqui encarnados por um período, mas que o nosso verdadeiro mundo é o plano espiritual? Isso às vezes nos traz uma certa agonia, porque a gente imagina que a prova nunca acaba. E quando você passa por uma prova, naquele momento difícil, você se revolta, fica bravo com o Criador, ou você consegue entender que é você que tem que melhorar alguma coisa? São algumas reflexões que eu quero deixar para vocês, e nós estaremos refletindo juntos com o que acontece no plano espiritual antes de virmos para cá. Então existem dois motivos de passarmos por prova. Um dos motivos é reparação de erro. Nós não temos como fugir. Se a gente cometeu algum erro, nós temos que, perante a justiça divina, repará-lo. E o segundo motivo é a evolução moral e intelectual. Então, a criação divina, ela nos coloca encarnações após encarnações, até chegarmos à angelitude, passando por provas para que possamos evoluir. Alguns casos mais dolorosos, reparar erros. E eu vou começar contando alguns casos para vocês da cidade do nosso lar. E está no livro Missionários da Luz, psicografado pelo nosso querido Francisco Xavier, o Chico, e ditado pelo espírito André Luiz. Esse livro é riquíssimo, acho que todos nós temos que ler como espírita, porque nos descortina o mundo espiritual de uma forma muito clara. E o capítulo é o 12, chama-se Preparação de Experiências. Vamos começar então? Aqui está nosso lar. Essa foto, ela retrata o Centro de Planejamento Reencarnatório. Para quem não sabia, em nosso lar nós temos um Centro de Planejamento Reencarnatório, é isso mesmo. E existe uma passagem de Jesus que ele fala, quando o seu olho ou a sua mão te for motivo de escândalo, corta. Não é isso? Ou seja, se a gente estiver cometendo algum equívoco, que é melhor que a gente corte. Vamos traduzir isso. Nesse centro de preparação reencarnatória, é aqui que nós fazemos nosso planejamento do corpo físico. Se a gente vem com algum defeito físico, é aqui que é planejado. Vocês sabiam disso? Então vamos começar a descrever o que ocorre nesse capítulo que está lá no Missionários. Alexandre é instrutor de André Luiz. E chega Herculano. Herculano vem pedir socorro para Alexandre, que é o instrutor do André Luiz,
para que acompanhasse ele na reencarnação do Segismundo. Segismundo, é muito famosa a reencarnação dele, vários palestrantes já falaram a respeito. E está no capítulo 13, que é o posterior. Então Herculano vem pedir a Alexandre ajuda. Alexandre não é um especialista em reencarnação, mas ele se propõe a ajudar, porque ele é amigo tanto de Adelino como do Segismundo. E eles têm um certo, uma certa desavença entre os dois naquele momento da reencarnação. E Alexandre, por ser amigo dos dois, então ele consegue estar interferindo. E o André Luiz estava de olho naquela conversa. Então ele, logo depois que Herculano vai embora, ele pergunta para Alexandre: Alexandre, tem uma boquinha ali, não? Não posso acompanhar esse processo de reencarnação para eu estar aprendendo, para estar me aprimorando nos meus estudos? E o Alexandre, logicamente, entende aquela curiosidade do André Luiz e diz para ele: André Luiz, meu irmão, você pode acompanhar o processo de reencarnação do Segismundo, mas faz necessário que você se planeje antes, que você conheça como é o processo de reencarnação. E por isso que esse capítulo começa agora a descrever um processo de reencarnação, de planejamento. Bom, o Herculano sai e eles então se encontram com o Josino, que já é do Centro de Planejamento Reencarnatório. Eles começam a conversar e o André Luiz já começa a questionar. E já pergunta para os dois: nossa, eu estou vendo aqui vários espíritos, né, que estão andando pelo Instituto e eles têm um papel na mão. O que seria isso? Aí o Alexandre responde: são pergaminhos parecidos com os da Terra. São projetos físicos. Ou seja, aquelas pessoas estavam andando com projetos de reencarnação na mão. Aí o André Luiz falou assim: nossa, mas são muitas pessoas. Todas elas vêm aqui em busca de uma oportunidade de reencarnação? Ele fala: não, nem todas. Algumas vêm para interceder por outras. Ou seja, vem solicitar que alguém possa estar vindo reencarnar. Está auxiliando aquela pessoa a estar vindo reencarnar. E André Luiz, continuando a conversa, ele fica encantado com a riqueza de detalhes do Instituto e principalmente o cuidado que eles têm com o corpo físico nosso. E nós vamos estar vendo agora no próximo desenho, que eles adentram no pavilhão de desenhos. E segundo no livro, está escrito lá, são centenas de trabalhadores nesse pavilhão, que fazem com uma perfeição incrível o nosso projeto físico. Gente, isso está lá em Missionários, não sou eu que estou dizendo. E André Luiz continua andando pelo Instituto. E ele entra no pavilhão de anatomia. Como médico, é um prato cheio. E ele fica encantado com os desenhos. Existem aqui figuras humanas que emitem até calor, luminosidade, veias, artérias, uma preciosidade incrível. Vamos começar então agora a falar do nosso primeiro caso de planejamento reencarnatório. Então nós temos aqui o André Luiz, o Josino e o Alexandre deixam ele com Manassés, que é do setor informativo ali do Instituto. E chega Silvério. Silvério está com um papel na mão. Vocês conseguem enxergar? Com aquele rolo que eu falei que as pessoas têm. E ele está um pouco cabisbaixo na foto. Ele está um pouco cabisbaixo porque ele está preocupado de vir para cá. Ele está receoso. Pessoal, quando a gente está para desencarnar, a gente sente um certo temor, entre aspas. Nos dá uma sensação de o que será que vai acontecer. Mas quando a gente vem para cá, essa sensação também deve ser igual. Imagino deve dar uma ansiedade, deve passar algum tipo de receio para a gente, né?
E o principal motivo do medo do Silvério, eu vou descrever o que ele planejou, é de não ser completista. E eles vão explicar o que é ser completista. Completista é aquele espírito que vem para cá, com todos os seus propósitos, as suas provas já traçadas, e ele completa todas. Todas as provas. E o Manassés diz que ele nunca conseguiu ser um completista, que é raro. É mais fácil nós, devido ao esquecimento, termos o menor aproveitamento da nossa encarnação do que aproveitarmos por completo. E nesse capítulo, Alexandre comenta que às vezes ficamos séculos no mesmo problema. Viemos para cá, nos esquecemos, não fazemos o que foi contratado, podemos até usar esse termo, contratado, e voltamos para o plano espiritual de novo. Ele fala em séculos, e diz que o nosso aproveitamento é em torno de 40% do que nos é proposto. Enfim, eles começam a conversar, Silvério chega para Manassés, mostra todo o mapa embrionário dele, com os gráficos, tudo perfeito. Manassés analisa, dá palavras de sustentação, porque ele estava receoso, e observa no gráfico dele que ele tinha aceito uma prova, que os especialistas, os orientadores tinham dado para ele, que era vir manco de uma perna devido a problemas de vaidade. Então os especialistas falaram para ele que era importante ele vir com um defeito na perna para que ele pudesse ter uma proteção contra o seu orgulho, o alto amor, que é um dos defeitos que nós mais temos aqui, que é o orgulho, vaidade, egoísmo. Então ele aceita isso e Manassés fica contente com ele, porque ele aceitou. Gente, agora vocês imaginam os transtornos de quem vem com um problema desse. Ele pode ter dificuldades de relacionamento, pode ter problemas às vezes para arrumar emprego, pode, enfim, às vezes ter problemas de uma amizade sincera. São coisas que vão ser as consequências daquele planejamento. Não que vai ocorrer tudo isso que eu estou dizendo, mas ele vai passar por certas dificuldades. E a gente tem que lembrar que nesse capítulo eles falam que ele vai ficar assim por 70 anos. E Manassés diz para ele, Silvério, não volte aqui antes de 70 anos. Gente, vou contar um segredo para vocês. Imagine se Silvério fica bicudo durante 70 anos porque ele veio com esse problema. Imagine se ele entra no estado de depressão e fica 70 anos se lamuriando, reclamando. Agora eu vou contar um segredo para vocês, vocês não contam para ninguém. Eu nunca me revoltei contra Deus. Mas assim, ficar de mal dele, assim, eu já cheguei a ficar quando passei por provas. Às vezes ficar meio bicudinho. Não aconteceu já com vocês isso não? De ficar às vezes meio bicudinho com Deus, achando que ele... Mas a gente não pode pensar assim. Nós temos que entender que todas as nossas provas, além de muitas vezes escolhidas, elas são de acordo com aquilo que podemos suportar. Se não é possível suportar tudo, a misericórdia utiliza dos orientadores, dos especialistas para nos orientar aquilo que nós vamos conseguir passar. E mesmo assim não aproveitamos tudo. Como eu disse, em torno de 40% é o nosso aproveitamento. Vamos para outro caso? Essa aqui é a Anacleta. A Anacleta ela trabalha também no nosso lar, já faz 30 anos. Inclusive dentro do Instituto. A Anacleta teve um problema. Na última encarnação, ela veio numa família que era abastada financeiramente, teve 4 filhos, 3 homens e uma menina, e ela mimava demais. Ela tinha um alto zelo, não puxava a rédea. O que aconteceu? Os 4 filhos, se aproveitando dessas condições, que muitas vezes a gente acha que é um mérito vir com a riqueza, né? Mas ela é muito perigosa, eles entraram em desregramentos físicos e morais. Acabaram desencarnando antes e foram parar nas zonas umbralinas. A Anacleta, ela ficou tentando, durante 30 anos, uma nova reencarnação com os filhos, para ajudá-los novamente.
Vocês imaginam, a gente imagina que é fácil vir para cá. 30 anos, não é fácil. Porque às vezes nós precisamos de autorização, precisamos de mérito, precisamos que as pessoas que estão envolvidas aceitem. Somente em âmbito familiar, desajustes, é muito complicado, é um quebra-cabeça que tem que ser montado. E a Anacleta mostra o seu projeto para Manassés, eles conversam, o André Luiz também conversa um pouco, e ela sai. E o Alexandre comenta com... O Manassés comenta com o André Luiz. Olha, André, a Anacleta é uma trabalhadora nossa muito corajosa. Porque ela está fazendo o projeto de reencarnação dela para vir com os 4 filhos. Vocês querem saber que jeito que os filhos vão vir? 2 paralíticos. Um com deficiência mental. E a moça com problemas graves, mas não tão graves como dos 3. E a moça que teria que estar ajudando ela a cuidar de todos os outros irmãos. E tem um detalhe, não seriam abastados financeiramente, porque não fez o bom uso. Vocês imaginem a dificuldade, imaginem a coragem dela. Logo após essa conversa que eu narrei para vocês, o livro conta que chega uma moça, não fala o nome, e ela vem também com o seu projeto, entrega para Manassés e fala: Manassés, os meus orientadores, eles me falaram que é importante que eu venha com um problema na tireoide e na paratireoide. Você pode me ajudar nisso? Você pode fazer essa mudança? Eu vou resumir para vocês. Por que ela tem que vir com esse probleminha? Porque ela tem que vir com problemas de obesidade, como forma de proteção contra desvios no sexo, que foi o problema dela da última encarnação. Ela teve problemas de desvios comportamentais no sexo. Como proteção, apesar, né, gente, que se vir obesa ou não, lógico, ainda mesmo assim, o risco ainda acontece, mas diminui um pouco o risco. Então, foi uma orientação que deram. Mais um caso. Andaram por mais para frente e o André Luiz pergunta para Manassés: Manassés, e esse caso aqui, do que se trata isso? Aí Manassés falou: não, esse aqui é um amigo meu, esse eu acompanho. Ele, há 100 anos atrás, ele assassinou uma pessoa. Essa pessoa ficou durante um bom tempo no plano espiritual obsediando ele e não largou o pé enquanto ele não desencarnasse. Ele desencarnou em estado deplorável. Onde ele foi parar? Nas zonas umbralinas. Nas zonas umbralinas, ele ficou em um estado de depuração, refletindo, se depurando, se equilibrando. Isso passou um bom tempo. E com isso ele foi, depois de equilibrado, né, ele conseguiu a ajuda de alguns companheiros que gostavam dele, e ele pôde, então, presta atenção no que ele fez, ele pôde começar a ajudar aquela criatura que ele havia assassinado. Então ele utilizou da lei de amor. Isso é muito importante, vocês prestarem atenção nisso que eu estou falando, porque no próximo quadro eu vou explicar o porquê. Então, ele ajudando essa pessoa, depois de 100 anos, lembra que eu falei que não é fácil vir? 100 anos, ele conseguiu a dádiva da reencarnação, conseguiu seu planejamento reencarnatório, e ele veio com um propósito de úlceras, algumas úlceras. Se ele não tivesse ajudado aquele a quem havia assassinado, ele teria problemas físicos terríveis, sangramentos, passaria uma existência muito difícil. Mas, gente, a lei do amor, ela atenua. É por isso que eu falei para vocês prestarem atenção. O trabalho no bem que a gente faz, a caridade, a gente está sempre procurando ajudar o próximo, é atenuante para as nossas dívidas, para as nossas provas. Então, se tudo que nós falarmos aqui hoje, você for embora e se esquecer, mas você praticar a lei do amor,
você estará andando não linearmente, mas na escala evolutiva estará sempre crescendo. E olha, a lei do amor, a gente não precisa ter religião, a gente não precisa seguir qualquer tipo de doutrina ou de conceito. Uma pessoa pode não acreditar em Deus, mas se ela praticar no seu dia a dia a lei do amor, ela vai na escala evolutiva do mesmo jeito. E tem mais. Se ele se resignasse durante toda essa sua encarnação, já estaria pago. Ele não precisaria mais passar por esse planejamento expiatório novamente. Eu vou contar mais um caso para vocês, porque a obra de Luiz cita vários casos de escolha de provas. Citar só mais um, ele é muito rápido, eu vou ter que ler. Está em Os Mensageiros, e ele fala sobre a queda de Otávio. Esse livro, pessoal, o começo dele fala de três fracassos no campo de mediunidade. O Otávio é um deles. Eu vou ler, é rápido. Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos. 30 anos consecutivos, Otávio se preparou. Para voltar à Terra em tarefa mediúnica. Ele já havia vindo na última encarnação e havia falhado. Técnicos do auxílio acompanharam-me à Terra, nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Ele estaria encarnado no Brasil. Agora nós estamos aumentando um pouco o nosso leque, nós não estamos mais falando de problemas físicos, estamos falando de outros gêneros de prova. Nós vamos entender melhor sobre isso. Ele teria que cuidar de espíritos ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar no seu planejamento. Mais um item que entra no nosso planejamento. Ele seria solteiro. Aos 20 anos, ele receberia 6 amigos que trabalharam por ele em nosso lar e que ele tinha débito. E ele teria que cuidar dos 6 amigos, aos 20 anos. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios financeiros. Mas também ficou acordado que nosso lar enviaria socorros materiais cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo. Então, gente, ele receberia os recursos, mas com o detalhe de que se ele se resignasse e passasse pelas provas conforme combinado. Mas, como muitos de nós, quando encarnamos, esquecemos dos nossos compromissos e ele falhou novamente. Por isso que esse capítulo chama A Queda de Otávio. Agora nós vamos pegar a ajuda do Livro dos Espíritos, preste atenção. Eu procurei ser fiel à doutrina. Estou pegando André Luiz e agora Kardec, Livro dos Espíritos. Olha só a pergunta 258. No estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Resposta dos espíritos. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Livro dos Espíritos. Kardec, ele generaliza e depois ele aprofunda. E ele vai aprofundar agora. 259. Seu espírito escolhe gênero de provas que deve sofrer. Todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas as tribulações foram previstas e escolhidas? Todas não é bem o termo, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequência da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações. Lembra do Silvério?
detalhes daquela escolha de vir manco, algumas coisas já estão no contexto, não tem jeito. Se vão acontecer ou não, não sabemos. O Espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá que passar por gênero de luta, e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Gente, pode ser que nós temos prova lá na frente. Eu estou tendo as minhas provas, cada um de vocês tem a de vocês, mas daqui a pouco ali na porta nossa bate uma prova. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. O que orienta o Espírito na escolha das provas? Ele escolhe as que lhe podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Lembra que eu falei? Reparo nos erros e evolução moral e intelectual. Uns podem impor-se uma vida de miséria e privações, para tentar suportá-la com coragem. Outros, experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas. Vocês imaginem se o Silvério, ao invés de escolher aquela de vir manco, escolhesse a fortuna e um corpo de olho azul, lindo, maravilhoso, e vaidoso do jeito que ele descreve que é. Qual a chance de ele se dar melhor? E aí a gente pergunta, Deus está sendo injusto com ele ou está ajudando ele naquela prova de ele vir com um problema físico? Tudo é relativo, né? Bem mais perigosas pelo abuso e pelo mau emprego que lhes pode dar, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Agora, olha essa pergunta que interessante que vem agora. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Não é natural isso, gente? Bom, vou vir para lá, vou escolher umas coisas mais simples para mim. Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão. E a sua maneira de pensar é diferente. Então a gente vê também nas obras de José Luiz, no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, os espíritos no céu e inferno de condições felizes, infelizes, medianas. A hora que eles desencarnam, gente, descortina tudo. A gente já tem uma outra visão, percepções, sensações, os sentidos aumentam. A gente sabe os nossos erros, temos aí os nossos problemas da consciência, do que fizemos de errado. Os arrependimentos, principalmente, são os mais dolorosos. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? É necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante. E para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. 262. Como pode o espírito que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Como é que um espírito simples vai conseguir escolher a sua prova? Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. E é então que ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. E é isso que podemos chamar de a queda do homem. Então o espírito que ainda tem a essência do mal, os espíritos desequilibrados, perturbados, muitas vezes, que nem no caso da Anacleta, estão lá no umbral, os filhos. Então alguém tem que fazer esse planejamento. Alguém mais adiantado. E dependendo o caso, é compulsório. Não fica nem sabendo, já vem de uma forma imediata. Principalmente quando a dívida é muito grande. E ainda o nível de perturbação. Então, assim, a misericórdia está agindo de todos os jeitos. Por isso que eu perguntei no início para vocês, se vocês não escolheram a prova de vocês, quem escolheu? Provavelmente algum daqueles especialistas que a gente vê nos centros de planejamento reencarnatório. Olha agora essa pergunta. Até que se chega ao estado de perfeita pureza, o espírito tem de passar constantemente por provas? Sim. Então, até a angelitude, o estado de pureza, nós vamos estar passando por provas.
Mas elas não são como as entendeis. Chamais provas as tribulações materiais. Ora, o Espírito, chegando a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer. Pessoal, algumas coisas que nós já passamos, não temos que passar mais, já aprendemos. Então são provas em determinados campos da nossa vida, são gêneros. Aqueles aqui que nós já aprendemos, não temos necessidade de passar. Mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar, e que não são penosas para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Vou passar algumas dicas para vocês, 4 dicas na verdade, para que vocês tentam entender, no momento das provas que vocês já passaram ou que vão passar, vocês tentam refletir e descobrir o porquê que está passando por aquela prova, o que pode ser que eu tenho que melhorar naquele momento de prova. A primeira dica, para a gente tentar descobrir o porquê que a gente está passando com aquela prova, é interessante a gente se recolher em local solitário, local afastado, só você, se possível sem barulho, fazendo prece, oração, até às vezes meditação, tentando liberar os pensamentos externos da nossa mente, tentando esvaziar a nossa mente e pedindo ajuda para o anjo da guarda, Jesus, ou diretamente para Deus. Essa é a primeira dica. Segunda dica, vocês sabem quais são os nossos maiores defeitos aqui no planeta Terra? Orgulho e egoísmo. Se a gente tentar buscar todo ou qualquer defeito que nós temos em qualquer área, a hora que você for pensar bem, analisar, vai chegar no orgulho ou no egoísmo. Presta atenção nisso e depois façam essa análise. Eu, por exemplo, eu sei alguns gêneros de provas que eu vim e, assim, com orgulho eu não tenho dúvida. Eu tenho aí uma prova minha que veio comigo pelo meu orgulho, eu tenho certeza disso. E eu procuro vigiar sempre, mas ele é danado. O orgulho é algo que a gente, no dia a dia, se não tomar cuidado, ele está pegando a gente. Então, presta atenção. A maioria dos gêneros de provas pode ser que esteja em orgulho ou egoísmo. Terceira dica. Eu vou passar aqui alguns gêneros de prova rapidamente para vocês. Que vocês possam estar analisando, porque esse seria o gênero, conforme Kardec nos explicou nos livros dos Espíritos. Família. Contexto de família é um dos mais, vamos dizer assim, que é o que mais acontece com a gente. Os desafetos do passado, inimigos. Muitas vezes vem algum espírito que está precisando de ajuda, encarna naquela família, os mais adiantados ajudarem. Enfim, muitas vezes é um pai que precisa do filho quando chega na velhice, que tem algum acordo de vir para cá, mas sob essa condição. Enfim, família. E muito cuidado com aqueles desafetos que existem na família. Ambiente social. Qual ambiente social que a gente está inserido? Vícios. Eu tenho um amigo que ele tem problemas, tinha problemas de alguns vícios. E ele veio com um pai que era muito bravo, mas muito rigoroso. Depois que eu fui entender o porquê. Então, vícios. Doenças, algumas doenças que a gente pode vir a ter, já tivemos. Tempo de vida, como no caso do Silvério, também é planejado. Parte financeira, algumas encarnações a gente pode vir com menos riqueza, mais riqueza, e assim nós alternamos para estarmos experimentando. E a riqueza, como foi dita, ela é a mais perigosa. Não que ela seja ruim, porque a riqueza ela desenvolve o progresso, o trabalho, mas enfim, ela é muito perigosa. Basta a gente analisar algumas pessoas do nosso contato social que melhoram um pouco de vida. Já começam a esquecer de alguns valores espirituais. Já começam a ficar muito focados na matéria. Fama, status, beleza, lembra daquela pessoa que veio, o Silvério mesmo, por causa de vaidade, aquela que veio com problema de tireoide. Enfim, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes também.
compromissos. Compromissos de ordem, assim, mediunidade. Às vezes, eu tenho uma pessoa que fundou um centro, então provavelmente já fez um amigo meu, provavelmente fez esse compromisso. Então, alguns compromissos, que às vezes a gente vem com eles. Raça e sexo. Raça no sentido de que local que eu estou no mundo. Eu vim no Japão, na África, eu sou da Europa, enfim. Que contexto que nós vamos reencarnar? Brasil, no nosso caso, né? País, estado, cidade. Quando nós falamos em país, estado, cidade, lembramos de alguns espíritos que são colocados em regiões geologicamente complicadas. Abalos sísmicos, tsunamis, esses são os flagelos destruidores que são naturais. Porém, aqueles espíritos que ali reencarnam, eles têm aquela necessidade de passar por aquelas provas, por estar ali. Mas o processo é natural. Um comentário rápido, nós estamos no Brasil e estamos passando por problemas difíceis, principalmente na área moral. Nós nunca discutimos tanto a moralidade como hoje. Nós não estamos aqui à toa, planejamos estar aqui. Então, nós estamos no contexto, vamos procurar ajudar no que é possível. E trabalho. Trabalho, a gente sabe que é um campo que a gente escolhe, mas muito provavelmente também foi planejado. Não sei se vocês recordam, Emmanuel, por exemplo, há 2000 anos, ele era o senador, Públio, e ele veio nos 50 anos depois como escravo, esqueci o nome do escravo agora, mas ele veio como escravo. Então, muitas vezes, algum lado nosso, ele é adormecido e a gente vem com aquele outro para a gente poder se desenvolver, intelectualmente ou moralmente. Então, todos esses gêneros de provas, eles nos servem para ajudar na evolução moral e intelectual. Já estou finalizando, vou ler para vocês aqui, nosso querido Chico Xavier. Isso aqui resume tudo que nós falamos, com toda a sabedoria do Chico. A frase dele é: somos o que atraímos. Somos o que atraímos. E depois vem o texto. Eu vou ler. Você nasceu no lar de que precisava nascer. Vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu, espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu, com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada de tua vivência. Não reclame, não faça igual eu, fica de mal com Deus. Nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Agora a frase mais conhecida de Chico, uma das mais, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. E para concluir, já para a gente finalizar, a escolha das provas terá sempre a mão de Deus a nos puxar para cada vez mais perto da perfeição. Muita paz a todos. Muito obrigado.